Boa noite, amigos. Eu vou entrevistar uma colega minha, jornalista, mas deixou o jornalismo de lado e hoje é quem faz os melhores bolos do Recife. Os bolos dessa moça é um negócio de comer ajoelhado, como se diz, principalmente bolo de noiva. Cecília Chaves, cake design. Como é que o bolo roubou você do jornalismo? Na verdade, assim, eu fui uma criança que sempre gostou da culinária. Eu sempre gostei de ir para a cozinha, de testar receitas, de ajudar a minha mãe nas produções dela. Você com 10 anos já era danadinha lá no Bom Já era Gustai, danadinha, né? já ia para os restaurantes, ficava sentindo cada sabor para chegar em casa e poder replicar. E minha mãe sempre, apesar de trabalhar com outro ramo, que não tem nada a ver com gastronomia, sempre foi uma quituteira, uma pessoa de mão boa para a cozinha e que herdou muitas receitas boas da minha avó e fazia essas sobremesas. Minha casa era a casa das delícias. Então eu sempre gostava de acompanhar minha mãe na cozinha e aprendi muita coisa com ela. Então fazia bolos, sobremesas. E aí acabou que quando eu era assim, ainda criança, minha mãe todo ano dava de presente para as minhas tias na ceia de Natal o bolo de noiva pernambucano. Não era só um bolo que tinha na minha casa, como a gente presenteava, porque era um bolo assim, uma receita muito amada. E aí as pessoas que consumiam na casa das minhas tias queriam adquirir esse bolo, mas minha mãe trabalhava em outro ramo e não queria pegar essas encomendas. Eu já tinha veia empreendedora, tinha na época, acho que por volta dos 17 anos, eu disse, vou ganhar meu dinheirinho, vou fazer o que eu gosto. E aí comecei a fazer esses bolos. Na época, eu não decorava, era apenas o bolo de noiva pernambucano e eu fazia também a torta de nozes, aquela bem tradicional, com baba de moça e tal, que era a que a minha avó fazia. E aí comecei nisso. Mas naquela época não existia o glamour que se tem hoje de ser cake designer, de ser chefe de cozinha. Era boleira, né? Exatamente. Mas mais chique é cake design do que boleira. Exato. Né? Então, assim, nem tinha aqui, eu acho, na época, o curso de gastronomia. E eu, muito nova, nem atinei, assim, para entrar para essa área. Acabei fazendo jornalismo porque gostava de escrever, tinha uma professora de português que elogiava muito meus textos, porque você não faz jornalismo e tal. E aí acabei entrando no curso de jornalismo, me formei, cheguei a trabalhar no ramo, mas a vida acabou que me levou de volta para os bolos. Minha mãe, certo dia, viu no jornal que ia ter um curso de confeitaria no Senac. Minha filha, por que você não faz? Eu não sabia nem o que era pasta americana, glacê mármore, nada. Fiz esse curso e saí assim, apaixonada. Eu disse, é isso que eu quero fazer para o resto da minha vida. E a partir daquele momento, minha chave virou, né? Eu deixei a comunicação de lado. Eu digo que a comunicação eu uso até hoje, mas assim, o jornalismo mesmo, o trabalho com o jornalismo, eu deixei de lado para me dedicar exclusivamente aos bolos. Você pegou o marido pelos bolos? Também. Também, né? Quando namorava, fazia os bolinhos para ele. Isso, sempre gostei de casa cheia, de dar jantares, de fazer sorvete para os amigos, festival de pizza. Realmente, assim, cresci com essa veia, assim, gastronômica muito aflorada. E como é que surgiu o ateliê? Aí comecei aquela história, fiz o curso e aí você começa, faz um bolo para um tio, um bolo para uma prima. Fui para São Paulo, passei 40 dias, me especializei bastante em São Paulo. E aí voltei trazendo um trabalho bem diferente, assim, bastante ousado, inclusive. Há 17 anos, os bolos daqui eram bem tradicionais, aqueles bolos bem brancos, aquelas decorações bem clássicas. E aí eu trouxe bolos coloridos, pasta americana, bolos com bonequinhos modelados. E aí, assim, muito rapidamente eu consegui uma clientela boa, grande. Muita gente começou a me procurar. E aí eu considero que exatamente há 17 anos, em março fez 17 anos, que eu comecei o meu ateliê. Tudo bem, era no meu apartamento e acho que no máximo um ano depois eu já tinha mudado para um espaço que foi pensado para atendimento, cozinha industrial, montagem de bolo e aí não parei mais. Mas você continua orientando os bolos ou já é a equipe que faz? Continuo. Inclusive, até hoje me perguntam, Cecília, você ainda põe a mão na massa? Eu digo, todos os dias. Sou extremamente criteriosa.
Vamos lá, eu tenho a equipe que me auxilia na cozinha, claro, não consigo assim abraçar a empresa como um todo, mas eu faço o desenvolvimento de decorações, principalmente algumas mais específicas, 15 anos, um bolo para uma empresa, recentemente, sei lá, um aniversário de uma empresa específica, eu faço, desenvolvo uma temática. Então, não só mentalizo como ele vai ser, desenvolvo como boto a mão na massa. Então, é uma coisa que me realiza muito e que, assim, é diferente quando a gente passa para uma segunda pessoa fazer. A gente tem no desenho, a gente não consegue mostrar a ela exatamente o que a gente quer retratar ali naquele trabalho. E aí eu gosto realmente, assim, acho que tem que ter o meu toque. E os noivos? Tem noivo que vai lá com pedidos esquisitos? Até diferentes? Que não, tinha uma época que tinha bastante, né? O pessoal teve uma época que era uma moda de casal de noivinho e aí surgiram os mais variados possíveis. Era assim, casal de dentista, e era ela deitada na cadeira do dentista e o marido que também era dentista. Trio elétrico em cima de bolo. Teve um tempo que foi realmente assim uma coisa bem personalizada. Mas esses casaizinhos ficaram de lado e hoje em dia as pessoas estão indo mais para decorações clássicas ou até fugindo um pouco do clássico, bolos com cores, com flores coloridas, mas uma linha mais sofisticada. Flores comíveis? Comestíveis também. As flores são modeladas em açúcar, tá? E assim, o trabalho fica muito fino, inclusive assim, tem pessoas que perguntam, essas flores são comestíveis? Sim, elas são feitas com massa à base de açúcar. Então são gostosas, né? São gostosas. Os bonequinhos também, né? Tudo é feito para que o cliente possa consumir tudo. Então, eu não trabalho com aqueles elementos em papel que você coloca no bolo ou com biscuit. São realmente modelados com massas comestíveis. Agora, qual foi o maior bolo que você fez? Tinha quantos andares? Tamanho de um prédio era? O maior que eu fiz foi para 15 anos, era um bolo de 7 andares. 7 andares? 7 andares. E quanto tempo você passou para fazer esse bolo? Poxa, são muitos processos, né? Se a gente for levar em conta todos os processos, desde o momento de bater a massa, colocar para assar, esfriar, rechear, cobrir, e a modelagem, enfim, a montagem final, dá uns 3 dias de trabalho. Então, fazer um bolo não é tão simples assim. Comer os 7 andares? Veja, comeram boa parte, porque a festa era realmente grande, mas sobrou bolo, né? Não tem uma tradição dos noivos guardarem um pedaço de bolo para comer um ano depois, né? Existe essa tradição nossa, que é fortíssima, né? Nosso bolo de noiva pernambucano, que, por sinal, é o meu carro-chefe, das pessoas, depois de um ano, consumirem o bolo que foi do casamento. Então, muita gente pede o topinho menor para que possa guardar e consumir, porque dizem que dá sorte. Cecília, por que o bolo de noiva é pernambucano? Porque tem outro bolo de noiva, O que é que acontece? O nome original do bolo é bolo de frutas. Esse bolo é uma massa que ela foi trazida pelos ingleses na época das colônias, dos engenhos. E aí, chegando aqui, era aquela massa branca com passa, aquele bolo inglês que a gente já conhece. Ele foi adaptado. Então, foi colocado vinho moscatel, foi colocado o doce de ameixa, foram acrescidas outros ingredientes e, a partir daquele momento, ele virou o bolo de frutas pernambucano. Como existia a tradição de ele ser utilizado nos casamentos, que é que transformaram ele em bolo de noiva pernambucano, porque foi um bolo que passou a ser um bolo que era a cara dos casamentos pernambucanos. E daí veio essa nomenclatura, né, de bolo de noiva pernambucano. Mas muita gente gosta de comer o seu bolo, não precisa ter noiva na jogada, não. Nem casamento, nada, né? Nada. Inclusive, assim, o que é que aconteceu? Eu fazia essa massa de bolo de noiva pernambucano que era tão amada, assim, tão desejada, que as pessoas queriam me encomendar o bolo para qualquer ocasião, davam uma vontade de comer e aí eu só fazia se ele fosse um bolo decorado, não necessariamente para um casamento. E aí foi quando veio a minha ideia de distribuir para alguns pontos de revenda. Então hoje eu tenho alguns pontos onde eu distribuo. Por exemplo, onde é que tem?
Tenho no Barbarico, em Boa Viagem, Engenho Casa Forte, em Casa Forte, Nova Armada, a loja Dona Santa. Eu tenho alguns estabelecimentos pelo Recife que vendem o meu bolinho, inclusive em Muro Alto, porque muita gente que vem de fora vai lá em Muro Alto e compra no Empório Muro Alto para levar para a cidade aí de origem. Porque é uma massa que realmente, assim, cada dia mais ela está sendo divulgada fora do Recife, fora de Pernambuco. E aí comecei a distribuir e as pessoas, assim, agradecem muito, porque ontem mesmo uma pessoa da Bahia, Cecília, sou da Bahia, pelo amor de Deus, me arruma um bolinho, porque estou indo hoje embora e quero levar. Então é uma massa que, assim, é bem desejada. Pode ser o seu próximo passo, abrir um local no aeroporto. Pois é. Né? Quem sabe? Uma excelente ideia. Eu, hoje em dia, além de vender o bolo, eu também ensino a massa de bolo de noiva pernambucano nos meus cursos online. Hoje, inclusive, entra no ar o lançamento do bolo de noiva pernambucano e glacê mármore. Então, eu ensino, eu desmistifico, né? Porque é um bolo que as pessoas também fazem, mas é muito complicado de fazer, são muitos processos, é muito isso, é muito aquilo. Então, eu desenvolvi minhas técnicas de maneira descomplicada e ensino detalhe por detalhe até o pulo do gato, até o pulo do gato você ensina. Até o pulo do gato, de como você fazer um bolo de noiva saboroso, perfeito, nada daquela ideia de bolo de noiva ser pesado, ter aquele aspecto de massa solada. Não, é um bolo de noiva realmente assim que agrada o paladar do cliente. E esse curso é voltado não só para as pessoas que querem empreender, né, que querem viver de bolo, de fazer bolo de noiva pernambucano, mas também para as pessoas que querem fazer na própria casa. Durante a pandemia eu ensinei várias receitas e as pessoas colocaram a mão na massa, literalmente. E como é que a pessoa faz para participar do curso? Nas minhas redes sociais, principalmente no meu Instagram, que é o @Cecilia_Chaves, eu sempre divulgo todas as informações. Então, lá na bio do Instagram tem um link direto, mas acessando o www.ceciliachaves.com, você também vai ter acesso à página de vendas do curso online dos segredos de bolo de noiva pernambucano e do glacê mármore. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com Cecília Chaves. Cecília falou tanto que eu fiquei logo desejando. Aí está esse bolo aqui que ela trouxe. Que bolo é esse? Esse é o bolo de noiva pernambucano com a camada de glacê mármore no topo, que é aquele açuquinha com limão tradicional daqui de Pernambuco. Isso é uma coisa maravilhosa, né? Isso é uma iguaria, né? E primeiro eu vou levar, vou comer todo, senão Sheila vai comer e eu vou comer todinho esse bolo aqui. Agora, além do bolo de noiva pernambucano, quais são os outros bolos que fazem sucesso lá no seu ateliê? Bolo de chocolate com brigadeiro é sempre um clássico, né? Tenho também uma massa de leite ninho com brigadeiro de leite ninho, que as pessoas amam. Esse leite ninho passou um tempo e ninguém falava. Agora Isso. Entrou em milkshake, tudo Isso. Hoje, porque ele é bom para fazer bolo, o leite ninho? É uma massa leve. Hoje muitas pessoas têm restrição com chocolate, então assim possibilita a essas pessoas terem um bolo delicioso, fofinho, de sabor extremamente agradável nas suas festas, né? E é uma massa que ela nos permite cobrir com pasta americana, enfim, a gente ganachear com chocolate. A gente consegue fazer um bolo decorado com qualidade, com perfeição, utilizando também essa massa. E aí tenho também no meu ateliê uma massa que também foi herdada aí dos meus livros, dos meus avós, que é uma deliciosa. Ela é uma massa branca, mas ela é levemente, leva um pouco de canela e o recheio dela é doce de leite, nozes e vinho do Porto.
Mas Era isso um aí bolo. é porque eu tenho esse bolinho aqui, mas isso numa hora dessa é uma tentação. Era um bolo que eu comia muito na casa da minha avó, muito na minha casa quando criança, e levei essa receita também para o meu ateliê. Assim como bolos caseiros, né? O bolo de laranja, um bolo de banana, um bolo de limão siciliano, algumas receitas desenvolvidas por mim, várias outras herdadas dos meus avós. Durante a pandemia, inclusive, eu ensinei muita receita que marcou a minha infância, né? Que faz parte da minha trajetória. Qual foi sua obra-prima? Dos que você criou. Eita. Com relação a sabor, né? É. Acho que limão siciliano. É tudo de bom. É tudo bom, né? É um bolo realmente assim muito saboroso, a textura maravilhosa. Eu gosto bastante desse bolo. Mas foi muito engraçado, João, porque durante a pandemia eu me vi assim bem desesperada, né? Poxa, festas pararam, o que é que eu vou fazer da minha vida? Meu marido ficou bem preocupado assim com a incerteza que estávamos vivendo com relação à saúde e tudo, e disse: "Vamos embora para Muro Alto, vamos passar um tempo lá". A gente achou que ia passar uns 15 dias até as coisas tomarem mais forma e a gente entender exatamente o que é que está acontecendo. Fomos para Muro Alto e aí, na hora de fechar o ateliê, eu disse: "Espera aí, calma, vou levar algumas coisas comigo, porque eu não tenho como ficar lá por tempo indeterminado sem fazer os meus bolos, sem fazer o que eu amo". E aí levei ingredientes e comecei a gravar receitas. Eu intitulei de Doce Quarentena, foram 40 dias, porque acabei ficando lá bastante tempo, né? E ensinei 40 receitas que marcaram a minha trajetória. Eu quero saber a obra-prima. Qual é, na sua opinião, o melhor bolo que você criou? Bolo de limão siciliano. Bolo esse. de... É Tem esse lá de no limão ateliê? siciliano, tem no meu ateliê, sim. Ele não é um bolo que tem textura para ser decorado, mas ele é feito na forminha de bolo caseiro e é verdadeiramente delicioso. Hoje você faz sucesso, mas o mulherengo está doido, é por um cuscuz feito por Beija. Diz que esse cuscuz é um desmantelo. Beija é seu filho, né? Isso, Benjamin. O que é esse cuscuz? Conte aí. Benjamin, ele tem 17 anos, mas é um menino que desde muito pequeno é fissurado por cozinha, assim, herdou de todos os lados possíveis, assim, o dom da culinária. E ele adora estar na cozinha, né? Então cozinha todos os dias e eu tinha assim aquele desejo de comer aquele cuscuz branco, feito de massa, não é aquele cuscuz amarelinho que a gente está acostumado. E aí eu falei: "Benja, eu queria tanto comer esse cuscuz, porque tem sabor da minha infância". E aí, certo dia, adquiri lá a massa e ele fez o cuscuz e ficou literalmente divino. Acho que até mais gostoso do que o que eu comia na minha infância. E aí eu postei na época que ele fez lá e tanta gente me pediu essa receita que recentemente ele acabou replicando essa receita. Eu gravei o passo a passo, coloquei lá nos meus stories e foi um sucesso absoluto, assim. A comida, ela tem muito essa coisa da memória afetiva, né? A gente come um bolo, come um cuscuz, come uma massa determinada. A gente lembra, ela remete a gente a memórias afetivas assim muito fortes, né? Quem não tem uma história para contar na cozinha da casa da avó? Quem não lembra do cheirinho daquele bolo saindo do forno? Então, muito legal isso, assim, durante essa doce quarentena, ele participou de vários vídeos meus, assim como a minha miudinha, a Heleninha, que também adora estar na cozinha, tem apenas 6 anos, mas ama, é super divertida. A do meio, Sofia, gosta mesmo é de comer. Ah, de comer, né? A do meio gosta de comer, é super habilidosa para montar uma torta de morango, corta os morangos perfeitos, monta, super lindo. Mas o negócio dela não é estar de mão na massa. E Benjamin, se deixar, ele faz café, almoço e jantar. E o marido gosta de comer? Meu marido adora também, adora comer. Comer bem é bom demais, né? Seja da comida mais simples a mais sofisticada, uma comida com sabor é bom demais. Ah, mas você não bota o cuscuz no ateliê? Pois é, quem sabe? Quem sabe, né? Porque é um sucesso tão grande. Isso, foi um sucesso, assim como várias receitas que eu posto, né? Eu mostro muito preparos que ele faz lá em casa,
não só no café da manhã, eu até costumo dizer, gente, hoje eu esperei Benjamin para tomar café da manhã, porque no final de semana eu normalmente acordo um pouco mais cedo, aí tomo meu café. Quando ele acorda, que ele chega na cozinha, que faz uma besteirinha, ele entra ali 5 minutinhos e faz um negócio tão delicioso que eu me arrependo de já ter tomado meu café da manhã. Então, criei o hábito de esperar por ele e posto bastante coisa que ele faz lá comigo. Mas ele não quer ser chefe, não, né? Ele quer ser o quê? Vamos lá. Ele, no momento, pensa em bioengenharia, mas é uma criança que tem muitas habilidades, principalmente artísticas. Então, assim, desenha super bem, tem muita sensibilidade, sabe? É uma pessoa de muito bom gosto, um menino muito legal e que busca sempre conhecimento. Então, ainda não sabemos que ramo Benja vai entrar. É a grande pergunta, né? Todo mundo faz essa pergunta. Benjamin vai ser chefe de cozinha, né? Aos 9 anos, ele sentou comigo e com meu marido, que é arquiteto, também tem essa veia aí artística, né? Nossa família tem muito disso, tanto o lado do marido como a minha. E ele falou assim, quando terminar a escola, eu quero ir morar em tal cidade da França, eu quero fazer o curso tal, custa tanto, ele já tinha tudo planejado. Mas a gente sempre gostou de viajar, sempre investiu em conhecimento, em mostrar o mundo lá fora. E ele viu tantas outras possibilidades e se encantou com tantas outras coisas que ele fala que a gastronomia vai ser a segunda profissão dele ou a grande paixão, porque é o momento onde ele consegue descansar. Ele estuda, ou ele faz um curso, ou ele, enfim, 1000 coisas, e aí quando ele fala assim, agora é hora de descansar, vou para a cozinha. Aí a gente faz, oba, vou para a cozinha. Ô, Cecília, você já andou pelo mundo todo. Quem é que tem a melhor pastelaria? É o francês? A comida francesa, o doce francês é muito bom, né? Em Portugal a gente come também doces maravilhosos, aqueles doces conventuais, né? Que são assim, incríveis. Mas eu também gosto muito da culinária francesa, o doce francês. E a bomba? A bomba é brasileira, né? A bomba. A bomba é brasileira. Na verdade, assim, eu sou uma pessoa muito focada no doce, bolo. Bolo. Eu até adentro, às vezes, uma coisa ou outra de sobremesas, mas muita coisa que eu herdei da minha mãe. Não sou uma grande estudiosa, vamos lá, das sobremesas. Já Benjamin gosta muito, então estuda muitos detalhes do macarrão, para o macarrão sair perfeito, a clara tem que estar, não sei como. Então, assim, ele tem esse entendimento, estudou muito culinária francesa, o doce francês. Mas eu sempre foco muito nos meus bolos, para repassar para os meus alunos muito conhecimento dos bolos e para empregar também os conhecimentos no meu ateliê, né? Ô, Cecília, e o bolo de bacia? O bolinho de bacia é bom demais também, né? Aquele bolinho branquinho, quem não gosta? Você faz bolo de bacia? Não, nunca faço assim. Não faz ainda, não pode fazer agora, né? Porque também, desde criança, que a gente está acostumado com bolo de bacia. Na Doce Quarentena, eu ensino um bolo inglês, que também era uma receita, foi uma receita herdada da minha avó, e ele tem essa pegadinha aí, né, que lembra um bolo de bacia, bem gostoso. Inclusive, a Doce Quarentena, tanto os vídeos ensinando as receitas, como o livro de receita, o PDF, para a pessoa baixar e imprimir, ele vai como bônus desse curso online que eu estou lançando hoje. Então, a pessoa vai ter não só acesso a bolo de noiva pernambucano, glacê mármore, como essas 40 receitas que marcaram aí minha trajetória, que fizeram várias pessoas fazerem as pazes com a cozinha durante a pandemia. E além disso tudo, eu ainda dou também um bônus, onde eu ensino como cobrir um bolo com perfeição, utilizando pasta americana, ensino flores de açúcar. É pasta americana? Você está falando pasta americana desde que... O que é pasta americana? Pasta americana é uma massa que ela é industrializada, totalmente diferente do glacê mármore. O glacê mármore tem um tipo de processo, um tipo de receita, que é o glacê mármore, a gente vai colocando ele no bolo e alisando. A pasta americana, ela é uma massa que você abre ela com um rolo e cobre o bolo. Então, a gente primeiro faz como uma proteção do bolo com o mármore, a gente chama de pré-mármore, e depois a gente vem com a pasta americana e cobre. Tem os clientes que querem o bolo
todo no Glacê Mármore, a gente também faz. Mas, às vezes, o bolo vai para uma distância longa, ou é um bolo com muitos andares, ou o cliente gosta do acabamento da pasta americana, ela é mais branquinha, ela traz um acabamento diferente. E aí a gente faz esse processo, coloca o pré-mármore, depois vem com a pasta americana e cobre com ela bem fininha. Então, tudo isso também eu ensino nesse curso online que eu estou lançando hoje. Agora, num casamento grande que você é muito trabalho, né? É muito trabalho e muita responsabilidade, na verdade. Um casamento grande, quantos bolos você manda para lá? Além da noiva? Na verdade, vai depender da proposta da mesa, né? Hoje em dia tem gente que está fazendo assim, mesas bem diferentes, que eu acho inclusive super lindo. Tem o bolo principal e aí põe um bolo de 15 centímetros mais altinho, um de 20 naked, que é aquele bolo pelado, só com as flores de açúcar. Bolo pelado? Isso, é o naked cake ou o bolo pelado, que é um bolo que ele não leva cobertura, como esse, por exemplo. Isso a gente pode considerar que é um naked cake, ele está exposto, né? Então, ele também tem a beleza. E aí tem pessoas que preferem essa mesa mais diversificada, né? Que se integre com a decoração do todo. E tem aqueles bolos mais clássicos que apenas um bolo fazem a festa, né? Seria um bolo único, maior, enfim. Ou que sirva a quantidade de pessoas que vão estar naquele evento. E só para terminar rapidinho, qual é o acompanhamento perfeito para o bolo? Champanhe? Bolo de noiva pede um bom champanhe. Nós queremos agradecer a Cecília Chaves, dar os parabéns, que realmente, em termos de bolo, ela é número 1 aqui em Pernambuco e realmente as delícias dela são adoradas por todo mundo. Forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.